Bom, vamos começar. Antes disso, alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? No final da aula de hoje, a gente vai dar uma palhinha sobre AD2, AD2, AD1. Para ser muito sincera, eu não cheguei a olhar ela toda, não. Eu vi uma coisa ou outra, mas a gente faz um comentário melhor do que o da semana passada. Tá? Eu acho que a gente hoje já vai fechar o conteúdo todo da AD. Essa parte diária que está mais difícil, professora. Ela não está difícil. A área você vai resolver do mesmo jeito que você calcula a integral. Você só tem que observar que a área, você está fazendo uma conta que você está lidando com unidade de medida. Então, você não pode pegar, quando integrar, somar a parte positiva e diminuir da parte negativa. Tá? Você não vai estar resolvendo só a integral. Então, é isso que você tem que considerar. O cálculo é praticamente o mesmo, a interpretação que vai ser um pouquinho diferente. Eu achei difícil identificar a curva também, né? Tipo, qual a parte que a gente está, os limites. É sempre a curva de cima menos a de baixo. Eu vou explicar tudo isso. E se tiver ponto de interseção, você divide a região em duas. Uma antes do ponto e outra depois do ponto, e depois você soma tudo. O teu problema não é nem o eixo do gráfico de você ter área em cima e área embaixo. O teu problema é o ponto de interseção. Identificar também onde ela começa e onde ela termina. Então, aí a gente tem os pontos ou as retas que delimitam a curva. Vou começar de um exemplo tranquilo, deixa eu... Tomara que as minhas coisas aqui funcionem também, não é só o João que está com medo, não. Que quando não é nosso, o computador está cheio de ponto preto aqui na tela. Mas para vocês aparece direitinho. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Vou até aumentar, porque a minha borracha já não está funcionando. Estou indo todo material do quadro branco aqui, mas se Deus quiser, semana que vem eu já vou estar com o meu novamente. Então vamos lá. Olha lá, já sai estranho. Deixa eu ver se eu... Aí eu já não consigo apagar. Tem que vir pro aplicativo para apagar. Antigamente eu tinha setinha, porque já estava instalado o programa. Deixa eu ver se agora vai. Acho que saiu mais retinho. Então, a gente vai começar com a semana 3. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Se puderem abrir, vão acompanhando o material didático, o material da coordenação, desculpa, não é o caderno didático, não. Tá? Que eu vou... Esse resumo eu fiz pelo caderno da coordenação. Então, primeiro a gente vai ver a área entre as curvas. Escrever aqui já é estranho. Assim. Pelo menos aqui está funcionando. Então, a gente vai ter a área da região, né, que a gente simboliza por AR, de A até B, da G de X, sempre a curva de cima menos a de baixo. Se for na horizontal, vai ser sempre a da direita menos a da esquerda. Mas isso tudo aqui eu vou falar. Que a maioria das áreas a gente resolve na vertical em relação ao eixo X. Então, a gente vê de cima para baixo. A gente vai varrendo, né, de cima para baixo. Tá? Aqui no material ele te dá uns 4 passos que eu acho interessante colocar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui. Tá? Então, a área a gente representa por essa integral. O passo 1, vou tentar botar mais reduzido aqui, que é o gráfico, que é bom fazer, das curvas. Mais um retângulo.
esse retângulo ele vai ser o meu retângulo de varredura da região que eu quero. Ele não é tão essencial, mas é bom a gente desenhar ele, porque, assim, da área ele vai fazer praticamente a varredura, mas ele também vai ser essencial quando a gente for fazer volume, a gente acrescentar mais uma dimensão nesse cálculo. Então, vamos se acostumar com o retângulo, a desenhar esse retângulo, até porque ele também vai especificar a minha região, se eu vou estar integrando na horizontal ou na vertical. Os limites de integração. Até que estou conseguindo fazer as coisas direitinho. A fórmula, né? Vou botar nesse formato aqui, né? A fórmula da área. Fórmula e o quarto integral. Toda vez que a gente for fazer a área, é necessário a gente fazer o gráfico, principalmente na prova e na AD. A AD também é uma avaliação. Então, ele pediu para fazer, às vezes ele até coloca como item, né? Às vezes ele bota a letra A, esboça o gráfico, essas coisas. Mesmo se não tiver especificado, coloque o gráfico, porque o gráfico ele vai te garantir uns pontos, tá? Ele pode não especificar isso em nenhuma das alternativas, mas só dele pedir para calcular a área da figura, desenha sempre o gráfico, que o gráfico sempre vale uns pontinhos na questão. Tá, eu vou começar pelo exemplo. Exemplo 3.1. Lembrando que esse é o material da coordenação. Então, vou seguir todos esses passos para achar a área da figura. Deixa eu só levantar aqui. Ele fala, esboce e ache a área da região entre os gráficos de y igual a f de x e y igual a g de x. Sabendo que f de x é igual a x ao cubo e a g de x é igual a x ao quadrado mais x menos 1. A g de x é fácil, a gente já viu que é uma parábola. E a f de x é uma função do terceiro grau. Então, ela tem aquele formato de um S. Eu vou tentar desenhar ela mais ou menos aqui, né? Até porque ele mandou achar a área. Então, a primeira coisa é fazer o esboço do gráfico. Deixa eu só trocar a cor aqui. Então, vamos lá. Se isso daqui sair certinho, eu estou desenhando no livro. Vocês vão fazer direitinho com a régua, tudo bonitinho, tá? Eu tô fazendo a mão livre e aqui tá difícil para tirar print do desenho. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma curva de roxo. Fazer as curvas de cor diferente para mostrar para vocês. Essa é f de x, né?
é tipo um S. E essa daqui, deixa eu botar de outra cor, vou botar de verde. É a minha parábola. Deixa eu ver uma coisa aqui, para ver se eu consigo desenhar ela mais ou menos. O vértice está aqui. Vai dar para cá. Aqui ela ainda vai pegar um pedacinho aqui, que as duas vão se encontrar. Tá? Então, a gente vai observar que eu tenho 2 pontos de interseção. Esse ponto aqui em que elas se encontram e esse aqui em que elas se encontram. Então, esses pontos são importantes eu descobrir. Como é que eu descubro o ponto de interseção? Nesse ponto aqui, nesses 2 pontos aqui, peguei esse daqui de cima como exemplo. Nesse ponto aqui, tanto na f de x quanto na g de x, ela vai ter os pontos iguais. Então, ela vai ter o mesmo x e o mesmo y para as duas funções. Então, como nesse ponto aqui as funções vão ser iguais, o que eu faço? Vou igualar as funções para achar os pontos de interseção. Cx é igual a x ao quadrado mais x menos 1. Jogando tudo para o lado esquerdo, eu vou achar que x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 é igual a 0. Vamos lá. O primeiro ponto, eu vou tentar para x igual a 1. Como é uma função no terceiro grau, vocês podem diminuir o expoente, fazer do jeito que for. Mas vamos lá. Quando o x for igual a 1, 1 ao cubo dá 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, esse 1 bate. Aí vocês já podem diminuir por x menos 1. Diminuir não, dividir o polinômio por x menos 1. Vocês caem no polinômio de segundo grau. Vocês conseguem fazer a continha e achar as outras raízes. Mas indo por tentativa e erro, se eu fizer x igual a menos 1, vai ficar menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1 positivo, com menos 1 dá menos 1. Menos 1 vai dar mais 1. Mais 1 ali também vai dar 0. Então, x mais 1 e o x menos 1 já são raízes desse polinômio. Tá? Então, feito isso, descoberto esses 2 pontos, eu já posso ver os pontos que correspondem a esse y aqui. Então, quando o x eu pego uma das funções, posso ser f de x ao cubo, que é mais fácil. Quando o meu x for 1, meu y também vai ser 1. E quando o meu x for menos 1, meu y vai ser menos 1. Então, aqui eu já tenho o par ordenado. X igual a 1, y igual a 1. E aqui, x igual a menos 1 e y igual a menos 1. Então, feito isso, eu vou traçar o meu retângulo. O meu retângulo vai varrer na vertical, ele vai varrer na horizontal. Ele vai ser feito na vertical, mas ele vai varrer na horizontal, da esquerda para a direita, essa área toda aqui, essa região aqui que eu pintei. Certo? Aqui eu não preciso dividir em 2 regiões, porque eu tenho uma região contínua
que está limitada entre os meus pontos de interseção. Então, esses meus pontos de interseção, eles já vão ser os meus limites de integração para essa curva aqui. Então, como que vai ficar a fórmula da área dessa região? Vai ser uma integral, olha meu retângulo, eu vou começar a varrer ela nesse ponto, ó, eu vou varrendo ela na horizontal, até, ó, esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui corresponde ao ponto 1 no eixo X, e esse aqui corresponde ao ponto menos 1. Como eu estou varrendo essa região no eixo X, ela vai do ponto menos 1 até o ponto 1. E agora, qual que vai ser a minha de cima menos a de baixo? Então, a de cima, ela vai ser quem? Essa de vermelho. Essa de vermelho é a minha f de x. Esqueci de botar aqui, ó. Essa verde é a minha g de x. E essa de vermelho é a minha f de x. Como a área da vermelho está por cima da área da verde, ó, é a de cima menos a de baixo, ó. Ele vai nessa direção aqui, ó. Então, vai ser a de cima, que é a f de x, menos a g de x. E, novamente, eu vou integrar tudo isso daqui em relação ao eixo x. Eu acho que era Paulo que estava com dúvida nos meus limites de integração. Ficou mais claro? Não conseguia não me ouvir? Até que ficou um pouco mais claro. Melhorou sim. Eu entendi que tem que ser um espaço fechado, né? Porque eu estava em dúvida por que aquela parte de cima não faz parte. A linha verde que sobe. Porque essa daqui não faz parte da minha região, só o limite entre essas duas interseções. Porque a interseção é entre as duas curvas. Ó, a interseção, ele fala, esboce acha a área entre os gráficos. Essa área aqui que você está se referindo, ela não está entre os gráficos. Só essa região aqui do meio mesmo. Tá? Aí, agora, transformando essas funções, a minha f de x vai ser x ao cubo, menos a minha g de x vai ser x2. Como tem esse menos na frente, trocar o sinal de todo mundo. Menos x mais 1. Isso daqui eu vou integrar em relação a dx. Feito isso, não precisa fazer por parte, que esse polinômio aqui é tranquilinho, vocês já conseguem fazer ele direto. Vai dar x à quarta sobre 4, menos x a 3 sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, mais x sobre 1, não precisa colocar, de menos 1 a 1. Aí é só fazer, vai dar 1 à quarta, menos 1 à quarta, sobre 4, menos 1 ao cubo, sempre o de cima menos o de baixo, menos 1 ao cubo, sobre 3, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, sobre 2, mais
Isso daqui pode botar direto. 1 menos 1. Tá? Aí, terminando a pontinha, vai dar 1, dá positivo 1 sobre 4, menos 1, vai dar menos 1, vai dar mais 1, sobre 3, menos 1, menos dá mais 1 com esse menos, dá menos 1 sobre 2, mais 0, né? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, 1 mais 1, 2, com esse menos na frente, vai dar menos 2/3. Ah, não, aqui não dá 0, não. Que aqui é menos 1. Aqui dá mais 1. Aqui dá mais 2. Aí eu não consigo apagar. Então, vai dar menos 2/3 mais 2. Então, vai dar menos 2 mais 6 sobre 3. Isso daqui vai dar 4/3. Foi? Professora, boa noite. Uma dúvida. Sim. A senhora poderia voltar a imagem ali em cima do gráfico? Tirar uma dúvidazinha ali. Peraí, que eu já vou voltar lá. Ah. Aí a senhora achou ali a área, né? As duas áreas, né? Referente a G de X e F de X. Certo? Não, G de X e F de X são as curvas. A vermelha é a F e a G é a verde. Ah, G é verde. Tá. Mas vem cá. A G, ó, segundo grau é uma parábola. A F é uma função do terceiro grau. Então, ela fica tipo um S. Metade da parábola fica para baixo e metade fica para cima. Tá. Tem a parábola com cavidade para cima, né? Que é de G. Isso. E tem essa curva, que é o F de X. Essa área referente F de X é toda abaixo aí, até abaixo da linha também, do eixo X também? Ou só aquela Não, partezinha ali em ele é a área entre as curvas. A área entre as curvas é essa área que está aqui nesse intervalo de interseção. Esse outro pedacinho aqui não está entre as curvas. Ele quer só nesse pedaço aqui. Ele quer toda essa área aí, né? Isso. Então a senhora pegou a equação de F de X e subtraiu pela de baixo, né? É a que está em cima sempre é a menos... curva de cima, que é a vermelha, menos a de baixo, que é a verde. Tá. E sempre, tipo assim, eu não estou fazendo assim, igual a senhora está fazendo, né? A senhora pegou aqui as integrais aí de menos 1 a 1, né? A senhora somou, fez tudo junto, né? No caso, a menos 1 e 1, né? E geralmente eu porque faço como separado. É um polinômio, não tem problema fazer separado e depois juntar, não. É que como é um polinômio fácil, que a gente já conhece, então essa daqui não dava problema. Tá? Mas então, você pode fazer separado e depois juntar no final. Tá. Então deu esse valor aí, né? 4 sobre 3 unidades diárias, é isso? Isso. Essa é a questão. Foi até bom você me diária, lembrar, né? porque isso, tem que colocar unidade diária. Porque
se eu não colocar unidade diária, o professor ele tira ponto, tira quase metade da questão, se ele não der 0 na questão, tá? Porque é diferente eu fazer uma integral chegar no valor e calcular a área de uma região, tá? Então, se ele está pedindo a área, unidade diária. Se ele está pedindo só a integral, não preciso colocar a unidade de medida. Tá? Foi bom você me lembrar. Ah, tá. Tá ok. Porque eu cheguei aqui depois, aí eu tô olhando a senhora fazendo essa equação. Aí eu falei, peraí, já fez tudo junto, mas como já sabe a integral, né? Já sabe que a integral ali é mais fácil, né? Essa daqui é simples, depois eu vou pegar uma mais complicada. Sim. Tá ok, então. E é sempre a região entre as curvas. As regiões que estiver fora das curvas e fora da interseção não me interessam. Sim. Aqui tem algumas questões, né, que são um pouco mais difíceis, né? Sei lá, a gente identificar quem é quem, né? Quem é G de X, quem é F de X, e o que tá querendo, às vezes. Elas meio que entrelaçam, né? Eu vi umas questões assim, mas tudo bem. Vamos seguir. Obrigado, professora. Nada. Eu vou fazer mais uma, que é o exemplo 3.2. Se vocês puderem, novamente, vai seguindo pelo material da coordenação, semana 3, que eu não estou conseguindo puxar, o meu print screen não está funcionando, eu não estou conseguindo puxar os gráficos, que eu não estou no meu computador. Então, eu estou aqui sofrendo um pouco para desenhar, que aqui desenhar nesse troço é muito ruim. Eu estou botando assim, mas quando eu chegar no computador, antes de segunda-feira que vem, eu vou adicionar a figura direitinho aqui, sem estar com esse borrão aqui que eu desenhei. Vou puxar a figura lá direto do material e vou colocar ali para ficar direitinho, para vocês visualizarem melhor. Então, quem puder, novamente, vai pegando a semana 3 do material da coordenação, que eu estou fazendo alguns exemplos dele. Então, vamos lá. O outro exemplo que eu tenho... Professora, só uma pergunta. Aonde a senhora disponibiliza os PDFs das aulas? Porque eu nunca achei, não sei onde é. Eu disponibilizo no meu fórum. Espera aí que eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Vou mostrar para você o caminho. É que eu estou sofrendo aqui um pouquinho com esse computador, mas espera aí. Está um pouquinho lento, mas a gente vai. Pronto, 3.2. Deixa eu interromper aqui, que eu mostro para você. Professora, depois a senhora me tira uma dúvida com relação a essa que a senhora fez anteriormente. Eu sei que está usando o caderno. Tiro sim, peraí que eu já volto. Eu já volto. Quando você entra aqui na tua matéria, acho que essa página que aparece para mim é a mesma que aparece para vocês. Isso. Vocês entram na ferramentas. Aqui do lado direito. Oi? A voz de vocês está saindo tão baixinha, mas eu acho que é do computador, né? O caminho é materiais e ferramentas. Aqui do lado direito. Não, na página inicial, só em botar em cálculo, vocês aqui do lado direito, vocês já não visualizam o aviso? Aqui já aparece, tutoria à distância, sou eu, Carolina dos Santos Aporian, tutora à distância. Aí aparece aqui o link para tutoria à distância. Aí, nesse link, quando clico, aparece todas as mensagens que eu boto, que aparece aqui no aviso, aparece aqui todas elas por completo. Aí foi aqui eu dando um oi para vocês. Semana 1, o material está aqui embaixo. Isso daqui eu consigo editar. E o link da aula que o João me mandou. Se aqui não abrir, é só copiar e jogar no YouTube, que eu acho que funciona. Esse daqui eu ainda não atualizei o link. Eu acho que o João não me mandou. Pelo menos eu não vi. Mas assim que ele mandar, eu atualizo, tá? Isso, aí eu vou acrescentar mais um, que vai ser o da semana 3, que é a aula de hoje. Aí assim que eu colocar, assim que acabar a aula,
Vou atualizar aqui a semana 3 e vou colocar o PDF de todo esse material que a gente faz. Tudo isso daqui que eu escrevo no quadro branco, eu jogo ele para PDF e jogo aqui para vocês. Aí é só clicar direto. Tá? Vai na disciplina, só clicar na disciplina, ó, já aparece aqui no link para vocês. Ó, na parte de avisos, tutoria à distância. É onde ficam os meus fóruns. Vocês podem também responder por lá, tá? Mandar dúvidas, coisas. Mas eu não costumo... os alunos não têm o hábito, não. Daqui vocês também podem responder, mandar dúvidas, mas é melhor vocês usarem a parte de sala de tutoria, que aí todo mundo tem acesso. Tá? Que acho que eu estou até com uma questão aqui para resolver que eu vi. Peraí que tá lendo aqui. Eu fiz o teste aqui, não apareceu direto esses avisos, não. Eu tive que fazer esse caminho que o Danilo informou aí, materiais de ferramentas e avisos. É só para deixar assim, avisado, caso a pessoa não consiga e não tenha essa aba aí já de avisos do lado, entendeu? Porque quando eu boto nas minhas disciplinas, não aparece nada. Eu tenho que especificar a disciplina que eu quero. Uhum. Aí, quando eu boto em cálculo 2, já aparece aqui as informações. Eu entro aqui em cálculo 2, mas não aparece esse avisos do lado, não. Vocês não aparecem assim, não. Ferramentas e clicar em avisos. Tá? Mas tá beleza, consegui achar aqui. Então, esse aviso do lado tem uma setinha que abre para poder abrir os avisos do lado. Uma seta que fica na parte superior em cima. É só clicar ali que abre os avisos do lado. Essa setinha? Ah, tá, beleza. Achei aqui. Tá show. Obrigada. Pronto. Então, ficou tranquilo. Estou interrompendo para a gente voltar lá para o 4. Então, vamos lá. Alguém pediu para tirar uma dúvida. Eu tinha pedido também, mas a colega já respondeu no chat. Obrigado, professor. Mas era sobre a questão, alguma coisa? Era sobre a questão como a gente achava a interseção. Eu perguntei se era para igualar sempre as funções. Isso, iguala sempre as funções. Falou. Beleza. Esse 3.2 também vai ter essa região. Deixa eu ver se esse daqui eu consigo pegar o gráfico. Mas vamos lá. Acho que eu não vou conseguir, mas... Vamos tentar. Esse 3.2, ele pede, seja a região compreendida entre os gráficos, então, novamente, ele quer a região entre os gráficos. E os gráficos são f de x igual a 6 menos x ao quadrado, e a g de x igual a menos o módulo de x. Já apareceu o módulo aqui, vocês já ficam com medo. Então, na letra A, ele esboça a região, de qualquer forma a gente ia fazer isso. E na letra B, acha a área da região. Deixa eu ver se eu consigo só puxar ela. Mesmo que apareça o print todo, que aí eu consigo rabiscar em cima e eu tô com ela aqui aberta. Essa primeiro eu fiz, essa região aqui. Deixa eu ver se eu aumento. Para pegar só ela. Deixa eu ver se vai. Foi mais ou menos. Eu queria só pegar a parte do gráfico, mas eu só consigo dar print da figura inteira. Depois eu recorto para vocês. Então, é essa região aqui que ele quer. Então, essa região, ela é limitada por esse módulo daqui. Então, para esse módulo,
Deixa eu botar aqui, voltar uma coisa. Então, meu módulo de x, ele vai valer x, né, se a minha região for negativa, for menor do que zero, porque ele está bem na origem, e vai valer menos x se a minha região for maior ou igual a zero. E agora vamos ver esses pontos de interseção em que essa parábola, né, que é a função f, ó, a função f, essa parábola que está em verde. E está tudo em verde aqui. A função f é a parábola, que é menos x. Menos x, a concavidade é virada para baixo. E aqui embaixo está o módulo, que vai ser x crescente, menos x decrescente, tá? Então, a gente vai igualar 6 menos x ao quadrado é igual a menos x. Por que eu vou igualar com menos x? Vocês já vão entender. Passando tudo para o lado de cá, eu vou ter menos x ao quadrado, menos mais x, mais 6. Isso daqui vai ser maior. Vou botar igual a zero, que aí vocês já vão entender. Ah, esqueço que minha borracha aqui não funciona. Igual a zero. Então, quando eu tiro o delta, b ao quadrado menos 4ac vai dar 1 mais 24, que é igual a 25. Então, x vai ser menos b, mais ou menos a raiz, que é 5, a raiz do delta, sobre 2a. Aí aqui vai ser menos 1 com mais 5, vai dar 4 sobre menos 2, que vai dar 2, e aqui vai dar menos 6 sobre menos 2, que vai dar menos 3, não é isso? Acho que os sinais estão invertidos, não, professora? Oi? Os sinais estão invertidos, não? 4 sobre menos 2 dá menos 2, e menos 6 com menos 2 dá Menos mais 2. 3. Isso. Tá, bom, então eu achei o valor de x. Agora eu pego qualquer uma das funções, vou pegar a f e vou achar o valor correspondente a y. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Então, quando x a menos 2, o meu y vai ser 6 menos 2 ao quadrado, vai dar 6 menos 2 ao quadrado vai dar 4, positivo com esse menos vai dar 4, vai dar 2. E o meu x, quando for 3, o meu y vai ser 6 menos 3 ao quadrado, vai ser 6 menos 9, que vai dar menos 3. Então, feito isso, eu vou ter aqui o y menos 3. Agora, por que aqui deu menos 3? Eu errei alguma coisa na conta?
Ah, não, peraí. É que aqui eu estou usando essa igualdade aqui. Se eu for testar com menos 2, vai ficar 6 menos 2 com menos 2 ao quadrado. Isso tem que ser igual a menos 2. Vai ficar 6 menos 2, 4. Vai ser igual a mais 2. Vai ficar 6 menos 8 é igual a mais 2. Então, aqui vai dar diferente. Então, essa resposta aqui, ela não serve. Na hora que a gente vai testar, porque aqui não é sinal de... É por isso que tinha que ser feito com a inequação. Que a inequação, depois que a gente acha o valor, a gente tem que substituir para ver se é verdade. Então, peraí. Eu usei esse daqui. Então, fazendo essa não serve, então eu vou ter só o 3. Então, o 3, eu vou ter só essa linha aqui de baixo, mostrando que é a minha verdade. Por isso que eu só peguei o valor 3. Deixa eu apagar também esse pedacinho aqui. Isso daqui foi testando os valores, para eu poder desconsiderar ali o 2. Então, agora sim, eu tenho 3 e menos 3. Aí, novamente, por que eu não fiz novamente a conta com x menor que 3? Eu posso fazer, vou achar a mesma coisa. Se cair numa equação do segundo grau, eu vou ter que testar. Mas, por simetria, a região 1 é igual à região 2, certo? Então, a área dessa figura é 2 vezes ou a região 1 ou 2 vezes a região 2. Como eu estou usando a reta decrescente, que equivale à região 2, eu posso fazer a minha integral começando de 0 até 3 e multiplicar por 2, que eu tenho a área da região total. Conseguiram entender o raciocínio? Então, aqui, ó, já achei os pontos de interseção. Agora eu vou montar a minha integral. Então, a área da região vai ser a integral. Ó, vou pegar ela na parte simétrica dela, que vai de 0, ó. Esse retângulo, ele vai varrer do 0 até o ponto 3, que até aqui eu tenho essa área. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Tá? Então, vou pegar essa área toda. Como ela é simétrica para a esquerda, basta fazer 2 vezes essa região, que começa no 0. Estou integrando em relação ao eixo X, que eu estou varrendo, ó, daqui do 0 até esse ponto aqui, que é o ponto 3. Então, de 0 até o ponto 3, qual que é a minha função? A de cima menos a de baixo. Então, vai ser a f de x menos a g de x. E eu estou integrando na horizontal, em relação ao eixo x. Então, agora vamos substituir as funções. Então, vai ser 2 vezes a integral de 0 a 3. A minha f de x é 6 menos x ao quadrado, que é a parábola, menos a minha g de x, que é a parte decrescente do módulo, que é menos x dx. Agora eu vou arrumar essa parte que está aqui dentro. Vai ser 2 vezes a integral de 0 a 3 de 6 menos x ao quadrado mais x dx. Novamente, a gente caiu no polinômio,
Ou eu faço separado, mas acho que dá para fazer tudo junto, que vocês vão entender. Vocês querem que eu faça essa daqui separado? Isso daqui, para quem ainda não está sentindo firmeza, é 6dx menos de 0 a 3 x ao quadrado dx mais de 0 a 3 x dx. Ó, multiplicando 2 aqui na frente. Esse 6 aqui, ele é uma constante. Ai, esqueci, não pensei no quadrado. Ele é uma constante, então eu consigo botar ele para fora da integral. Então, a primeira, vou botar aqui de vermelho, a integral de 0 a 3 de dx vai ser x de 0 a 3. Então, vai ser 3 menos 0, que é 3. Então, essa daqui eu já resolvi. Agora eu vou resolver essa outra aqui. A integral de 0 a 3 de x ao quadrado dx. X ao quadrado é x ao cubo sobre 3. De 0 a 3 vai ser 3 ao cubo sobre 3. Vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Vai ser 27 sobre 3, que vai dar 9. E essa terceira aqui, deixa eu só levantar um pouquinho. Vou botar de laranja. Vai ser a integral de 0 a 3 de x dx. Vai ser x2 sobre 2 de 0 a 3, que vai dar 3 ao quadrado. Eu não estou substituindo o limite inferior, que é 0, que vai dar 0, tá? Então, não preciso botar menos 0 ao cubo, 0 ao quadrado. É 3 vezes 3, 9, sobre 2. Aí, agora eu vou juntar tudo. Deixa eu só levantar mais um pouquinho. Então, agora eu vou voltar para o azul, que eu vou continuar a minha integral. Então, tenho aquele 2 na frente. Ó, a primeira, que é a vermelha, ainda tem o 6 na frente. 6 vezes 3, que deu a vermelha, menos a verde, que deu 9, mais a laranja, que deu 9,5. Então, isso daqui vai ser 2 vezes 18, menos 9, mais 9,5. 2 vezes 18 menos 9 dá 9. Vai dar 2 vezes 2 vezes 9, 18, mais 9 dá 27. Sobre 2, corta 2 com 2, dá 27, que a gente não pode esquecer, unidades de área. Tranquilo? Deixa eu diminuir aqui para vocês visualizarem tudo. Então, a gente fez, bastou, como é simétrica essa região, bastou integrar essa região da direita, que vai de 0 a 3 no eixo X,
e multiplicar por 2, que aí eu abranjo toda essa região da esquerda que é simétrica. Novamente, quando a gente calcular os pontos de interseção, né, igualando as funções, eu peguei, mas também se você pegasse esse de cima, novamente, vocês iam cair numa função do segundo grau. Como a gente está resolvendo a inequação, não basta achar o resultado. Lembrando que quando eu tenho uma inequação, todo o valor que eu achar, independente se é do primeiro, segundo, terceiro grau, todo o valor que eu achar, eu tenho que substituir novamente na solução para ver se ela é verdade, se o lado direito vai ser verídico com o lado esquerdo. Se não for, que foi o caso aqui, esse menos 2, ele não é parte dessa equação, que aqui vai dar menos 2, que eu acho que é maior ou igual a mais 2. Você vê que ele não é nem maior nem igual. Então, a gente descartou ele e só o 3 que satisfez essa inigualdade aqui, tá? Por isso que eu fiquei só com o valor de 3. E lembrando que esse valor de 3, ó, tem uma reta crescente e tem uma reta decrescente. Tá, ó, a decrescente nos valores positivos e a crescente no valor negativo. Novamente, como ela só tem um x, é sinal, ó, que ela está exatamente sobre a origem, né? Então, por isso, torna a nossa região simétrica, né? Então, não posso esquecer de multiplicar por 2. Outro jeito, eu poderia ter feito de menos 3 até 3, f de x menos g de x, sim, mas de qualquer forma eu ia ter que separar essa região em duas. Calcular a região 1 e calcular a região 2, porque eu tenho esse ponto aqui, ó, que tem o limite do meu módulo. Então, vou ter que calcular de menos 3 até 0, que você tem uma reta aqui, e depois de 0 até 3 e somar os dois valores para poder achar as 27 unidades. Qualquer caminho que vocês fizerem, somando as duas regiões, calculando separado e somando as duas regiões, vocês vão ter que chegar a esse valor, tá? Então, na prova, já vai treinando para AD. Especifica direitinho. Aqui vocês podem até escrever, mas não tem necessidade. Só dele ver esse 2 aqui, ele já vai saber que vocês estão vendo que a região ela é simétrica. Oi? Dúvidas? Vamos já são leitura. Professora, por que esse módulo ele não se anula? O resultado não é nulo? E você tem do lado esquerdo, você não trabalharia com números negativos, não? Uma equação negativa? Pode trabalhar. Você pode fazer de menos 3 a 0. Sim, a senhora utilizou aí de 0 a 3, fazendo sim, um lado eu peguei só o direito, como elas são simétricas, mas pode fazer com negativo, não tem problema não. Eu posso fazer 2 vezes a região 1. Eu vou achar o mesmo valor e vou achar o valor positivo. Ah, então esse valor aí é de toda a área, né? É R1 e R2, no caso. Isso. Como elas são simétricas, eu vou pegar essa parte direita, que ela é positiva, vai ficar mais fácil, e multiplico por 2. Ó, aqui, ó, 2 vezes a região. Então, o valor da unidade de área achada, eu vou multiplicar por 2, né, na condição de módulo, né? Quando tiver um módulo desse aí. Isso. Ó, então, não vai ser a situação de eu pegar um lado menos o outro, não, né? Igual era a situação... Menos não, somando. Entendi. A área você soma. Eu tenho uma dúvida muito grande quando tem essas questões aí, né, de módulo, onde diz que tem que ser maior, igual a 0, maior que 0. Eu sempre tenho dúvida até de interpretar essas condições aí. Eu não sei se alguém aqui tem essa dúvida também, mas tenho uma dúvida até para entender o que está dizendo. Aí na prova fica tudo mais difícil. Você tem que pegar a função e separar o valor dela positivo e separar o valor dela quando ela é negativa. Aí, feito isso, tu tem que fazer as considerações.
Aqui, ó, a área da região total é a área da região 1, que vai de menos 3 a 0, mas a área da região 2, que vai de 0 até 3. Como essas regiões elas são iguais, a gente pode fazer a área da região total sendo 2 vezes, aqui já escrevi errado, sendo 2 vezes a região 1 ou 2 vezes a região 2. Ah, sim. Então, a área da região vai ser 2 vezes a área da região 1, que vai ser igual a 2 vezes a área da região 2. Eu fiz essa área aqui. Mas isso não te impede de você fazer a área da região 1. Aí você vai fazer 2 vezes a integral de menos 3 até 0. De qualquer forma, vai dar 27, vai dar positivo, porque quando você for fazer os limites, 0 menos menos 3, tu vai cair no valor positivo. Novamente, a f de x menos a g de x. E você vai integrar em relação a dx, tá? E você pode fazer a área da região total como sendo as 2 áreas. Ai, esqueço que eu não posso apagar. Essa área aqui, mais a área, que aí teu gráfico, como ele muda a direção dele, então você tem que dividir em 2, de 0 a 3. A de cima vai ser a f de x menos a g de x. Você pode fazer em qualquer uma dessas 3 formas. 2 vezes a área 1, 2 vezes a área 2, que foi o que eu fiz, ou a área 1 mais a área 2. Mas, de qualquer forma, você tem que desmembrar, porque aqui ele é módulo, mas são 2 retas diferentes. Uma está crescente e a outra está decrescente. Então, não dá para você fazer direto de menos 3 a 3. Você vai ter que parar aqui, porque aqui teu gráfico ele muda a direção dele. Tá? Da parábola não tem problema, porque apesar de ser uma parábola, é uma curva só. Você tem uma função que explica ela toda. Agora aqui não, você tem um módulo, então você tem 2 funções diferentes. Então, aqui você tem o teu ponto de interseção. Independente do lado que eu escolhesse, eu poderia usar a parábola, o resultado do f de x, né, para poder seguir no raciocínio, né? Tá? Independente do lado que eu fizesse, né, poderia fazer o f de x, mas aí o que mudaria seria o módulo, no caso, o valor do módulo. Não o valor do módulo, mas o menos 3 ou 3. Não, né? Mas você fazendo, ele acaba dando a mesma coisa, porque ia ser x, você só ia ter, sei lá, aqui você encontrava com sinal, ia encontrar com o mesmo sinal. Você ia passar para o outro lado, eu acho que vai dar o mesmo sinal. Tenta fazer depois, na hora que você estiver estudando, refaz essa questão fazendo com, ao invés daqui, eu igualei com menos x. Bota isso daqui menor que x. E vai observando. Aí achou os valores, substitui para ver se vai dar verdade aqui em cima. E faz em relação a R1, não sei. Tenta chegar ao mesmo resultado usando outro raciocínio. Tá ok, vai tá ok. testando. Tá ok, tá ok. A gente vai se divertindo. Beleza. Deixa eu botar logo o teorema do valor médio para vocês. Aí depois, se der tempo, eu faço outra. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí eu faço outra questão dessa. Então, teorema do valor médio.
a definição, o valor médio de uma função. Deixa eu fazer aqui a função. Esqueci que eu não consigo apagar. Pelo teorema 3.1, a gente já tem aquele formato da integral que a gente já conhece. A menor que B, né, que são os limites de integração dentro dos reais, e ela é contínua, a gente vai ter que a integral de A a B é a f de x dx. Isso daqui é a f de x em B menos A. Aí a gente tem a definição, que é o teorema do valor médio. Definição se f é uma função integrável, deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Se f é uma função integrável no intervalo fechado de A a B, né, dentro dos limites de integração, então o valor médio, então, m, nossa, assim ficou horrível. Então, m, isso ficou mais melhorzinho. M de f, isso daqui significa valor médio, vai ser igual a 1 sobre, não tem mistério nenhum, B menos A, integral de A até B, na f de x dx, tá? Vai ser 1 menos o limite de integração, B menos A. Então, o teorema, ele é esse. Se ela é integrável, isso daqui vai ser verdade. Aí, então, ele pede, no exemplo 3.4, vamos ver se esse teorema... Olha, eu nunca vi o professor cobrar esse teorema do valor médio em provas, em APs. Mas estudem, porque vai que... Tá? De qualquer forma, ele sempre manda aquelas questões que são parecidas com a prova antes. Eu não vejo ele cobrar isso, não. Mas por desencargo de consciência, é o exemplo 3.4. Alguém levantou a mão, eu acho. Eu escutei um barulho. Oi, professor. Boa noite. A gente está estudando a integral, ela sempre é a área no gráfico. Esse teorema do valor médio, ele relaciona a área também do gráfico, mas ele relaciona a área o quê? Sim. Ela é metade do intervalo? Não entendi. Essa é uma área média do intervalo, seria isso? Isso. É isso? Ah, entendi. É isso. A gente vai fazer um exemplo aqui, não vou me focar muito, não é uma coisa difícil de entender, mas isso daqui é bom para integrais que você não tem uma definição muito clara, que não é o caso de vocês. Lá mais para frente do curso, depois da segunda prova, tem uns limites que eles já vão ser mais complicados. Aí você utiliza esse teorema do valor médio, mas eu não vejo ele cobrar. Os outros exemplos que eu tenho aqui são comuns, não são... Mas vamos fazer um exemplo só para dizer que vocês viram o teorema. Então, esse 3.4 vai de 0 a 2. Ele quer que vocês provem que isso daqui é verdade. Mais 4dx menor ou igual a 1/2. Use o teorema do valor médio das integrais para provar essa desigualdade. Então, aqui, a gente vai utilizar... acho que eu posso botar direto, né? Vamos lá.
o m de x vai ser ele utiliza aqui o valor C. Peraí que eu estou pensando. Entre 0 e 2. Bom, deixa eu botar como está aqui. Deixa eu botar como está aqui, que aí eu faço direitinho. Vamos lá, o meu A vale 0, o B vale 2. E eu vou fazer essa relação aqui, de 0 até 2 de dx sobre x2 mais 4 vai ser igual a f de c, x, né, de b menos a. Usando a definição do teorema, vai ser 1 sobre E, gente, não sei por que ele usou isso daqui não, mas ele substituiu aqui c ao quadrado mais 4, que foi a função, e aqui ele botou b menos a, que é o 2 menos o 0. Aí vai ficar 2 de C2 mais 4. Aí, deixa eu subir aqui. Ele coloca aqui 2 de C2 mais 4 tem que ser menor que 1/2. Se eu substituir o C por qualquer número, por exemplo, se o C for 0, ele vai ser igual a 1/2. Se o C for menos 2, ele vai ser menor do que 1, do que 1/2. Ah, gente, eu vou ficar devendo a vocês. Ele bota que para todo C pertence aos reais. Só que se o C for 2, vai dar 1 aqui. 1 é menor do que 1/2. Peraí, deixa eu ver se ele bota alguma coisa aqui. Eu sei porque que ele fez isso mesmo. Eu vou deixar isso daqui, depois eu boto uma outra explicação para vocês. Vou ir. Deixa eu ir para as integrais, que é melhor. Não sei por que ele usou isso, mas como só tem um exemplo ali que ele bota do teorema do valor médio, que é para você achar não é a média não, o valor médio das integrais, das áreas,
Bom, vamos fazer outro exemplo que é melhor. Vou pegar o 3.1. Agora é o exercício. Determine a área entre o gráfico de y e o seno de x e o segmento de reta que liga os pontos 0, 0 e os pontos 0, 0. E 7π sobre 6 menos meia. Então, vou pegar aqui logo o gráfico. Acho que dá para fazer mais ou menos. Depois eu pego ele direitinho para vocês. A primeira coisa, desenhar o gráfico, né? Y, X. O gráfico do seno. Ele vai ao segmento de reta, liga esse ponto. Deixa eu botar aqui. O gráfico do seno é isso. Vai ser 0. O seno vai ser 0 no 0 e no π. Então, aqui é o ponto π. E ele está limitado pela reta, pelos pontos, né? Deixa eu botar de vermelho. Da reta que liga aqui. Aqui, mais ou menos. Então, esse gráfico vai ser essa região toda aqui que eu quero. Lembrando que essa curva daqui é o y, seno de x. O seno ele vai de 0 a 1. Então, esse ponto aqui no eixo é o ponto 1. Tá? E aqui ele é limitado por esse ponto, que é aqui no x. Esse ponto aqui, deixa eu fazer de outra cor. É de verde. Esse ponto aqui no eixo x vale 7π sobre 6. Lembrando que esse da frente é o x. E esse de trás é o y. E ele aqui, ele vale menos 1/2. E o outro ponto é a origem, que é 0, 0. Vamos ter que montar essa equação da reta aqui. Eu tenho 2 pontos. Lembram lá de cálculo 1? Cálculo não, pré-cálculo. Para montar a equação da reta. X e y. Vai dar y menos 0. Vai ser igual a menos 1/2. Aqui é o coeficiente angular. Menos 0. Sobre 7π. Sobre 6. Menos 0. Diferença entre os pontos.
vezes x menos 0, que estamos baseando nesse primeiro ponto. Então, vai ficar y, que é igual a menos 1/2, sobre 7π sobre 6x. Ajeitando isso daqui, essa minha equação da reta vai ficar y. O 6 vai para cima, o 2 vai para baixo, 6 divididos por 2 dá 3. Tem um sinal de negativo ali, então vai ser y igual a menos 3 sobre 7π x. Então, a equação da reta que une esses dois pontos, que é essa aqui de vermelho, é essa daqui. Deixa eu botar aqui de vermelho, para a gente saber a função de baixo, que é o y igual a menos 3 sobre 7π x. Então, na hora de eu montar a minha integral, a área aqui é contínua. Novamente, quando vocês forem fazer o retângulo, ele vai varrer toda essa região, ó, ele vai para a esquerda e para a direita. Então, ele vai começar aqui no x, no ponto 0, e vai até esse pedacinho aqui, que corresponde ao 7π sobre 6. Então, a área da minha região, que é uma só, né? Vai ser a integral, que vai de 0 a 7π sobre 6. A curva de cima é a curva laranja, que é o seno de x, menos a curva, né, a reta de baixo, que é a vermelha, que é menos 3 sobre 7π. Eu estou integrando tudo isso em relação a dx. Tá? Deixa eu fazer aqui. Aí, isso daqui, ajeitando, vai ficar a integral de 0 a 7π sobre 6, seno de x mais 3 sobre 7π dx. Estou esquecendo alguma coisa, estou esquecendo o x. Pronto. Aí isso daqui é fácil de integrar. A integral de 0 a 7π sobre 6 do seno de x dx vai ser a integral do seno, é menos o cosseno de x, que vai de 0 a 7π sobre 6. Então, isso daqui vai ser menos o cosseno de 7π sobre 6, menos, com menos o cosseno, então com mais o cosseno de 0. Aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, 180 por 6 vai ser o de 30, 7 vezes 30 vai ser o de 210. Não é isso? Vai dar raiz de 3 sobre 2, mais o cosseno de 0,
vale 1. Vai ser raiz de 3 mais 2 sobre 2. E o outro é aquela constante ali, que é fácil, que vai ser aquela ali é mais fácil. O 3 sobre 7π sai da integral, então vai ser 0 a 7π sobre 6 de x dx. Isso daqui vai dar x ao quadrado sobre 2 de 0 a 7π sobre 6. Isso daqui vai dar 1/2 de 7π sobre 6 ao quadrado menos 0 ao quadrado vai dar 0. Então, aqui só fica isso. Então, aqui vai dar 7 vezes 7, 49. Π ao quadrado, 2 vezes 6, 12. Aí, voltando para essa integral, vai ser raiz de 3 mais 2. Mais 2 sobre 2, ou mais 3 sobre 7π, vezes 49 π ao quadrado sobre 12. Vai dar 7 com 7. Vou pegar primeiro essa parte de trás, depois essa da frente aqui é só repetir. 49 por 7 dá 7. 3 com 12 dá 4. Π corta com π, então sobrou um π. Mais raiz de 3 mais 2 sobre 2. Aqui dá para desmembrar. Eu posso colocar aqui sobre 2. E 2 sobre 2 vai dar 1. Esse 1, eu posso juntar com 7π, mas como ele está em π, deixa desse jeito aqui. Unidades de raiz. Aqui tem alguma coisa que deu errado. Aqui é 36. 6 ao quadrado é 36. Eu botei 12. 6 ao quadrado, 36. Vai vezes 2, dá 136 com 36, 672, né? Aqui que é 72. 72 divididos por 3. Aqui ainda está errado.
Dá 36. Peraí que aqui ainda está errado. Eu coloquei o 2. Dá 20. Aqui vai dar 24. Então, aí 72 divididos por 3 dá 24, não é isso? Então, aqui dá 2. Agora sim tá certo. 7π sobre 24, raiz de 3 sobre 2 mais 1. Unidades de área. Tá? Essa daqui é a resposta. Dúvidas até aí? Perguntas? Deixa eu dar uma paradinha aqui, só para a gente ver a D. A f de C é um número 5, é uma função. Deixa eu pegar a D de vocês, só para eu falar um pouquinho sobre ela rapidamente. Bom, o cálculo da área, acho que todo mundo conseguiu entender direitinho, né? Deixa eu diminuir aqui. Esse teorema do valor médio, eu vou ficar devendo a você. Ele está botando C. Só que no enunciado, ele substitui os limites. E quando você vai fazer o exercício, ele está substituindo a função. Eu vou ver isso direitinho, eu pego para vocês, eu passo para vocês na segunda-feira. Eu vou ver o que aconteceu aqui de errado, se foi eu que anotei, ou que alguma coisa aqui no teorema do valor médio não está batendo. Aqui realmente é C, que ele bota, eu fui olhar no livro, aqui é C. Só que mesmo assim, se a gente for pela regrinha que está aqui, aí eu vou ver se fui eu que copiei de errado. De C vai ser... Não, aqui é F de X, e do outro lado que é o C. Aqui é F de X e aqui é F de C. Porque mesmo assim, esse daqui é o teorema 3.1, tá? Aqui é X, botei errado de novo. Aqui é C. Aí aqui é X. Aí quando ele vem para esse daqui, porque pela lógica tinha que ser 1 sobre 2 menos 0. E ele joga o C, ele substitui a função, né? Eu vou ver o que aconteceu por aqui, aí eu explico para vocês na segunda-feira sobre esse teorema do valor médio. Mas o que importa para a gente nesse capítulo é a área. O cálculo da área, que eu acho que já deu para perceber direitinho os limites, a interseção. Esse daqui é interessante porque ele te dá os pontos, você unindo os pontos, você vai cair numa reta. Aí você tem que escrever a equação dessa reta. Então, a área que ele quer está entre a curva e essa reta aqui que está em vermelho. Lembrando que o π é um número, eu não posso ter raiz no denominador, mas o π não tem problema. Fazendo as continhas da integral, esse π ele vai sumir, ele vai para cima, né? Vai aparecer em cima, né? Fazendo as continhas direitinho. Tá? Então,
já ficou. Se ele não der a equação da reta, vocês têm como tirar. Pega esse ponto como referência, y menos 0, que é esse de trás, x menos 0, que é o de trás, que eu peguei de referência. E o coeficiente da reta, você tendo 2 pontos, vai ser y menos esse, então menos 1/2, menos esse daqui, que é o 0, dividido pelo x de cada ponto. 7π sobre 6 menos o x desse, que é o 0 também. Então, aqui você acha o coeficiente angular da reta. E aqui, baseado nesses pontos, como esse 0 não tem valor, se tivesse, você jogava para o outro lado, deixava y igual a tanto, mais tanto. Mas aqui, no caso, como a reta lá passa pela origem, né, teve esse 0 aqui, ficou só em função desse primeiro termo, tá? Tendo 2 pontos, vocês podem usar ou esse método que vocês aprenderam em pré-cálculo, ou então aquele A mais B igual a X, cai no sisteminha, acha os valores de A e B e substitui essa função, a equação da reta, não tem problema nenhum, tá? Todos os caminhos que vocês utilizarem, tá tranquilo. Aí vocês já vão tendo as 2 curvas, né? Que a reta também é uma curva, depois a gente vai ver isso, por isso que eu falo as 2 curvas, mesmo sendo uma reta, ela é curva. Então, depende do eixo que você está observando. Então, aqui você vai ter a curva de cima menos a curva de baixo. Então, vai ter a laranja menos a vermelha, sempre nessa relação. E você vai varrer na direção X, por isso você tem que ter um retângulo de referência. Então, no eixo X, que é horizontal, onde vai estar limitado essas curvas? Onde vai começar o meu eixo, o meu ponto de interseção entre elas no eixo X? Vai ser no ponto 0. E onde vai terminar? No ponto de interseção delas, equivalente ao eixo X, no 7π sobre 6. Então, como eu estou varrendo essa área aqui ao longo do eixo X, os meus limites de integração vai ser o ponto mais à esquerda e o mais à direita do meu eixo X, que vai ser 0 e 7π sobre 6. Tá? Feito isso, é só desenvolver a função. Novamente, quando eu tiver soma ou subtração, eu posso dividir essa integral em 2, calculá-las separadamente, usar o TFC da segunda forma, acho os valores e substituo aqui e acho o valor final da área, sem esquecer que se ele estiver pedindo para calcular a área, eu tenho que colocar unidades de área no final. Se ele estiver pedindo só para calcular a integral, eu não preciso colocar unidades de área. Então, indo para a primeira questão, ele me dá primeiro uma função contínua. Essa função, ela começa no ponto menos 1/2 e termina no 4. Primeira questão da D de vocês. E essa G, ela é uma curva que se divide em 2 pedaços. O primeiro pedaço, que vai de menos 1/2 até 1, ela é descrita como 4 elevado a x menos 1. E a segunda parte, que vai de 1 até 4, é de 9/2 menos 3x sobre 2. Então, primeira coisa, calcular a integral. Vai fazer a integral, não precisa fazer o esboço do gráfico na letra A. Na letra B, interprete o resultado anterior em termos de área. Aqui sim, na letra B, você vai desenhar o gráfico. Lembrando que o 4 elevado a x é o gráfico de uma exponencial e o outro pedaço da G, que é o 9/2 menos 3/2 de x, é a equação da reta. Então, você vai ter uma curva com uma reta, tá? Você vai desenhar o gráfico e montar a área desse gráfico, que aí é parecido, mas você vai ver se vai ter que dividir em região. Eu acredito que não, ainda não fiz esse gráfico, não. Mas, se tiver, divide as regiões e bota os valores direitinhos. Na letra C, calcule a área total da região limitada. Foi o que eu falei, eu não vi esse gráfico.
Mas eu acho que esse gráfico ele tem em cima e embaixo. Se eu não me engano, o de 4x, fazer um esboço aqui, ó. O de 4 elevado a x, a gente vai ver isso na aula passada. Eu acho que é alguma coisa assim. E essa reta, ela é decrescente. Não sei, acho que alguma coisa assim, a reta vem para cá. Então, é alguma coisa dessa região assim, mais ou menos. Eu não sei. Pelo pouco que eu estou vendo aqui, tá? Então, se for necessário, bota essa região, aí vai mais um pouquinho assim. Bota essa região, divide em duas e coisa. Mas eu acho que assim, ela vai bater mais ou menos com a integral. Não cheguei a fazer o gráfico, não. Outra coisa, vocês têm um monte de aplicativo que vocês podem esboçar o gráfico para verificar se está certo o que vocês estão fazendo, tá? Um dos aplicativos que eu uso é o Symbolab, quando eu quero desenhar gráfico, porque ele é gratuito, ele resolve integral, fazer propaganda aqui. Ele resolve integral. É que aqui não é meu computador, que eu tinha tudo salvo. Symbolab. Ele resolve integral, faz um monte de coisa. Se quiser a versão paga, ele te dá o passo a passo da integral. Eu não acho necessário, mas é bom para vocês até conferirem a integral que vocês estão fazendo. Então, essa primeira é 4 elevado a x. Espera aí que eu já vou compartilhar com vocês. 4 elevado a x. 4 elevado a x. Tá sem um compartilhamento. O compartilhar, só um minutinho, que eu estou tentando colocar aqui. Ele não está indo. Exponencial. Deixa eu abrir aqui para vocês. Compartilhar. Calculadora. Esse é o exemplo, a Symbolab. Mas eu acho que aqui... gráfico da exponencial. Deixa eu... Peraí que ele está vendo aqui. Aqui é 4 e aqui é x. E o outro que a gente tem, cadê? Aqui ainda tem o menos 1. E o outro que a gente tem é 9,5. Acho que eu vou ter que botar aqui. Não. Menos 3x sobre 2. Dá mais ou menos isso. Ficou esquisito, mas depois vocês veem direitinho sobre a reinada. Aí essa região entre os gráficos, se bem que aqui está uma região esquisita. Porque tem duas retas também, professora. Ele fala para considerar também as retas x igual a menos meio e x igual a 4. Além dessas duas curvas, tem que usar mais duas retas. Que é a reta x igual a meio. X igual a meio. 4. E x igual a 4. Mas aí é y. Isso.
Ela tem que ficar vertical, né? É. E aí vão dar 3 regiões mesmo. É, porque x igual a meio vai ser mais ou menos aqui. Vai ser Então, próximo menos meio. desse zero. Aí você vai ter essa região aqui do cantinho. E o x igual a 4 já vai ser essa região aqui maior. Deixa eu ver se entra x igual a menos meio. Isso. X igual a 4. X igual a 4. Só que aqui tá estranho, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui dá para fazer as integrais definidas. Vamos. Deixa eu ver essa aqui que vai de 1 até 4. É 4. 9,5. Menos 3x sobre 2. Deixa eu ver se ele vai. Aqui ele separa. Ó, integral de 9,5 de 3x menos de 3x sobre 2. Ele separa depois de 1. Bom, gente, o que parece é que a tutoria foi cortada, né? Acabou, eu acho que acabou o tempo da tutoria. Então vamos encerrar a gravação por aqui e boa noite. Boa noite, boa noite. Eu vou passar lá assim que eu postar o vídeo, vou tentar postar ele agora à noite, porque ele leva um tempo pra renderizar, mas eu vou postar lá no canal, lá na parte no fórum lá que a professora indicou, tá? Vou postar lá como resposta e vou postar na sala de tutoria também. Vocês vão ver meu comentário lá, link das tutorias. Tá ok, então. Boa noite. Obrigado. Mas engraçado é que continua pra gente, né? Só pra tutora que caiu. Continua, que deu 9 horas em ponto. Deve ser por causa disso. Que tá contando ainda, né? E é tipo, você acha que ela, tipo, os tutores, eles marcam como se eles agendassem no sistema, né?
Aí o sistema acaba, para eles acaba, mas pra gente continua. Mas ainda assim, mesmo pra gente vai acabar, eu acho que em 11 minutos. A gente está contando ainda. Ela com certeza acabou já 2 minutos atrás. Enfim, Tá bom, então. boa noite todo mundo. Valeu.